para vocês. Está começando mais um podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, já corre no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube e já segue a gente no YouTube. Aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se assistir esse programa fizer sentido para você, já curte, já comenta, já compartilha. Lembra, quanto mais vezes você comenta, mais a rede entende que é relevante e entrega para mais pessoas. E para começar muito bem, nós precisamos agradecer aquela que faz possível esse programa acontecer, que é a nossa patrocinadora, Sermed, a única clínica de medicina ocupacional de Uberlândia, onde o funcionário não precisa sair da clínica em nenhum momento. Ele faz todos os exames no mesmo lugar. Sermed, para mais informações, ligue 34 3236 4500 ou no WhatsApp 34 99681 6446. A Sermed fica aqui, Machado de Assis 854. E se você está aí assistindo, gosta do podcast, gosta desse tema e tem interesse em ser um dos nossos patrocinadores, pode chamar a gente aqui na rede social. E hoje eu estou recebendo ele, sou Tiete, gosto demais, sou muito fã da história de vida desse homem, Dr. Gabriel Massotti, advogado, mestre em Direito, médico e da saúde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sil. É um prazer falar para uma das melhores comunicadoras do Brasil. Também tenho uma Olha, admiração recíproca por você. Agradecer também ao Dr. Cláudio, que é um grande parceiro. E é um grande prazer poder falar sobre um tema tão caro, que é sobre saúde. obrigada. Nossa, agora, gente, agora eu enchei aqui. Que é isso? Receber um elogio desse, é sério. Depois segue lá para você conhecer a história de vida do Dr. Gabriel Massotti. O tema de hoje, muito importante, relação médica-paciente, médico, né? Relação médico-paciente, defesa médica e acesso a tratamento. Tudo a ver com a sua história. Eu acredito muito nisso, quando a gente faz algo que tem a ver com a gente entrega melhor, porque a gente passou pelo processo. Com certeza, eu atuava inclusive em outra área do direito, né? E a partir do momento que precisei de efetivo tratamento de saúde para uma doença grave, eu descobri o quão importante era o aprofundamento nessa área. Hoje, dentro do direito, a gente tem nichos muito nichados, ou seja, não adianta mais, não existe mais aquela figura do advogado generalista, que É, faz tudo, que faz tributário, que faz família. E quando a gente se aprofunda, a gente vê que o direito médico ele é muito específico, porque o advogado ele tem que saber um pouco de direito civil, ele tem que saber direito criminal, ele tem que saber direito do consumidor, ele tem que ser multiprofissional para garantir para o paciente ou para o médico uma atuação eficaz, uma atuação correspondente com a responsabilidade que a função deles tem, que é de salvar a vida, que é de prover saúde, que é de prover conhecimento sobre uma área tão específica. é verdade. E sem falar que a área do direito, a gente fala que tem muitas brechas, né, nas leis. E aí, se você faz muita coisa, acaba que você não faz nada. Vai deixando ali as brechinhas, os espaços para poder. E isso te dá um problema lá na Eu frente. costumo dizer que o advogado que faz tudo, ele faz tudo mais ou menos. É, É melhor o advogado que sabe tudo de uma área só, ou muito, né? de uma área Pensar, só. querer saber de tudo é muita ousadia, mas saber muito de uma única área talvez vai referenciar esse profissional como um excelente profissional. É verdade. Falando na sua área, como colher efetivo consentimento do paciente? Esse assunto é extremamente importante. A gente tem uma máxima, e isso é muito difundido até mesmo por advogados, por especialistas, de que o médico ele tem que garantir o resultado pretendido pelo paciente. Ou seja, o paciente chega até ele e ele tem que garantir. Aí eu te pergunto, Silvio, o médico tem condição de garantir com 100% de certeza o resultado esperado pelo paciente? Eu renovo a pergunta. Isso foi um procedimento estético. Ele tem que garantir o resultado esperado por aquele paciente? Boa pergunta. Eu me colocando no lugar. Eu, como paciente, eu gostaria de. A gente tem uma expectativa. Exatamente.
Mas o que ninguém fala é que nenhum médico, por melhor que seja, ele não tem condição de De saber se garantir. o paciente vai ter uma dificuldade de cicatrização, se ele vai ter alguma reação àquela abordagem. Todo procedimento médico envolve um risco. E tem o pós-operatório, que é a parte E do tem o paciente que nem sempre ele pós-operatório, faz. e nem sempre ele faz, nem sempre ele acompanha, mas eu não estou querendo colocar a culpa no paciente. Entendi. Mas, pelo contrário, é o médico, só tem uma possibilidade de o médico responder pelo resultado, como garantidor do resultado. É se ele prometer. Entendi. Então, quando a gente fala, voltando à sua pergunta, o consentimento nada mais é do que conversar com o paciente e expor os riscos relacionados àquele procedimento. Podem ser riscos pequenos, riscos regulares ou riscos mais altos. Por exemplo, o procedimento cirúrgico é mais invasivo. Mas no momento em que o paciente não tem essa dimensão dos riscos que ele está submetido, aí isso gera o dever de indenizar. A gente tem histórias que se tornaram famosas porque chegaram ao STJ em Brasília. Uma paciente que tinha um tumor cerebral muito grande. E disse o seguinte, o médico disse o seguinte, o risco da senhora morrer com esse procedimento é muito alto. E mesmo assim ela topou. Ela consentiu com o procedimento. E ela se curou completamente. O médico conseguiu curar aquela paciente. Mas ela ficou cega. E ela processou o médico. Ela disse o seguinte, eu sabia do risco de morrer. E sobre o risco de morrer, eu emiti o meu consentimento. Mas eu não fui informada que poderia ficar cega. Eu não consenti com a possível sequela de ficar cega. Nossa. Porque, para mim, viver sem visão não é viver. E veja, o médico salvou a vida dela É. e respondeu por isso. Ele cometeu algum erro médico? Alguma negligência, imprudência ou imperícia? Não. Ele curou aquela pessoa. Mas ele cometeu o que Da nós, no direito, comunicação. chamamos falha no dever de comunicação. Comunicação. E ele foi indenizado por isso. Olha. Então, hoje, o profissional da saúde, o profissional médico, que não entender a necessidade de dar pleno conhecimento ao paciente, e ele pensa o seguinte, então eu vou fazer um baita de um termo, que vai ter tudo lá de 10 páginas, informar demais com termos médicos, Técnicos. técnicos, também não adianta. A informação ela tem que ser de qualidade. Ela é multifatorial, ela passa pelo documento, que é importante, mas também passa pela entrevista, pela comunicação, por saber se efetivamente o paciente entendeu os riscos daquele procedimento. Mesmo que não seja o médico que ofereça essas informações, ele tem que ter o setor ali que vai informar para ela, antes dela assinar o... O ideal é que esse termo passe pelo termo, mas que seja referendado pelo médico. Nessa entrevista, o paciente ele deposita toda a confiança que ele necessita na figura do médico. No médico. Então, a responsabilidade dele é muito grande. Teve um caso que o termo de consentimento era excelente. E ele judicializou contra o médico, porque ele disse, eu sou analfabeto. Como é que eu posso ter assinado um documento? Ele assinou, porque era um papel. Ele fez um rabisco. E a gente não lê. Eu já fiz 5 cirurgias, eu vou falar de verdade. Eu nunca li um termo de consentimento de cirurgia. Então, é gigante. Além do termo, ele tem que ser complementado com uma informação precisa. Olha só, paciente, nós vamos submeter a um procedimento. Ele tem um risco baixo, mas esse risco existe. É importante que você saiba, você está de acordo com esse procedimento? E às vezes o médico pensa o seguinte, eu vou assustar o meu paciente. É o contrário. Ele vai se sentir mais seguro na medida que você, olhando no olho dele, vai garantir que tem a melhor técnica possível para realizar aquele procedimento, mas que os riscos são relacionados ao ato médico. Não há nenhum ato médico que não tenha um risco envolvido. É verdade. É verdade. Então, ele nunca vai poder garantir com 100% de certeza exatamente o resultado que o paciente espera. A que riscos o médico ele está exposto na atuação dele? Olha, o médico, eu costumo dizer o seguinte, Silvio, você, como brasileira, como conhecedora dos seus direitos, existe pena perpétua no Brasil? Não. Eu quero dizer que tem. Tem? Só um médico tem condenação perpétua. Um político que passa a mão no dinheiro público
ele vai ficar 8 anos inelegível e depois ele volta. Verdade. No Brasil já tem várias experiências nesse Sem sentido. comentários, né? Sem comentário. Não. Agora, o médico que cometeu um erro e for cassado Ah, ele é pelo verdade. CM, Ele perde. nem se ele fizer medicina de novo, Ele pode atuar. ele pode voltar a exercer. Entendi. Então, o médico ele está exposto ao maior dos riscos. Porque se ele cometer uma falha grosseira ou por uma negligência muito grave, ele pode ter a cassação do registro profissional. Veja que não é do diploma de medicina, É do é do registro. registro profissional. Porque senão ele podia fazer de novo e Não tal. bastaria ele fazer de novo. Então ele vai ser um médico, vai continuar sendo um médico, mas não pode Mas exercer. pode exercer. Não. Talvez ele possa dar aula. E aí eu pergunto, quem vai contratar para dar aula um médico cassado? É verdade. Então, o risco do médico, ele é aumentado. Ele é aumentado. E a responsabilidade dele aumenta. Por isso, hoje, o médico que está atento a essa nova realidade, em que a quantidade de processos pipocam todos os dias nos tribunais, aumenta consideravelmente ano a ano, é importante que ele tenha assessoria, é importante que ele saiba como fazer publicidade médica, é importante ele saber como fazer um bom termo de consentimento para aprimorar essa relação médico-paciente. O segredo hoje do exercício profissional da medicina é essa melhoria da relação que ele tem com o paciente dele. Quando a gente fala em termo médico, a maioria pega um modelo lá, faz um básico e acha que tá tudo certo. Eu tenho um... Perdão. Eu tenho um caso lá no escritório que o médico falou assim, não, eu peguei uns termos de consentimento que o contador me mandou. Veja o tamanho da loucura que é isso. Um contador mandou o termo de consentimento. E você pensa, é só o advogado que sabe fazer isso? Isso é um processo. O advogado ele tem conhecimento técnico do que precisa constar. De acordo com cada área Mas também ele de não atuação. consegue né? fazer isso se ele não estiver sentado junto com o cliente dele, que é o médico. Claro, Fala assim, vamos lá, quais são os riscos relacionados a esse procedimento? A gente precisa detalhar. Qual que é o risco exatamente. menor? Qual que é o risco maior? Existe um risco de uma sequela irreversível? Ela tem que estar destacada, ela tem que estar num tamanho maior para que ela seja absolutamente compreendida. Compreendido. Quando o risco é maior, no meu termo, quando eu chamo meu, não, o termo é do paciente. Entendi. Mas quando eu coloco no termo, se o risco é maior, eu peço para o paciente assinar em cima daquele risco. A maioria coloca pequenininho. Pequenininho, A ao gente nem lê. contrário, a gente tem que enaltecer, e isso mostra o nível de responsabilidade que o médico tem. Então, essa nova dimensão em que o médico, para evitar problemas judiciais, ele precisa fazer uma coisa boa. Não existe médico contra paciente. Você já ouviu? Um precisa do outro. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho. Um não vive sem o outro. É verdade. Não existe paciente sem médico, não existe médico se não tiver paciente. Então, um precisa do outro. Então, a gente precisa aproximá-los. E esse processo do termo de consentimento, esse processo dessa melhoria de relação, se traduz numa coisa que eu costumo dizer. Até se o médico errar, até se ele cometer um erro, se ele tiver uma excelente relação com o paciente, ele não vai processar o médico. Com certeza. Mesmo se tiver o erro, ele vai falar assim, poxa, todo ser humano pode errar, ele não errou de forma Ele intencional. humaniza. Essa humanização, e isso nós temos clientes que eventualmente cometeram algum equívoco numa linha de tratamento, e o paciente é tão grato pela forma como ele foi acolhido, né? Hoje a gente tem, infelizmente ainda, médicos que não olham no olho do paciente. Parece que ali ele está fazendo um favor para o paciente. Então, é dentro dessa métrica que a gente precisa avançar. A humanização do médico para que possa atender um paciente hoje, que é um paciente muitas vezes profissionalizado. Ele grava a consulta, ele já olha no Dr. Google, ele já sabe o tratamento, ele já sabe a resposta, muitas vezes ele já sabe a resposta que o médico tem que dar. Ele questiona, ele confronta. Então, o médico que não estiver atento a essa nova realidade vai ter problema. Infelizmente vai ter problema. É interessante a gente falar sobre isso. Eu tenho alguns casos, eu já passei por 5 procedimentos. Em um desses procedimentos, eu quase morri na mesa de cirurgia, que foi, eu tive problemas de apêndice. E eu me lembro muito bem, com muito carinho do médico que me atendeu, porque eu
Eu passei o fim de semana inteiro passando mal, passando muito mal, e voltava do médico, ia no convênio, fui na UAI, falei, gente, eu vou morrer e ninguém descobre o que eu tenho. Aí, quando eu cheguei no médico, eu tinha feito vesícula 4 meses antes. Quando eu cheguei no médico da vesícula, porque o médico do pronto-socorro falou assim, ó, só pode ser consequência da vesícula, nem ultrassom ele fez. Aí, na hora que o meu médico me atendeu, ele falou assim, não, já corre para a sala de cirurgia. Meu médico passou, eu estava na recepção, fazendo todo o procedimento, aquele processo que você faz para poder ir para o centro cirúrgico, que é a parte, né, de liberação dos documentos e tal. Ele falou, eu acho que vocês não entenderam, minha paciente vai morrer se ela não for para o centro cirúrgico agora. Ele me falou, ele fez eu entender, eu não assinei o termo. E aí eu fui para o centro cirúrgico, no outro dia eu fui tirar os pontos, ele chegou em mim e ele falou, Sil, eu tive que dar 15 pontos. Eu tive que fazer uma cirurgia super invasiva. Não teve como eu fazer uma cirurgia em você que não te deixasse esteticamente dessa forma. Você quase morreu no centro cirúrgico. Aí ele foi falando. Eu tive que tirar tudo, eu tive que limpar. E ele ficou tão preocupado com a minha reação, com a minha cicatriz, e ele não entendeu que eu estava extremamente grata, porque ele tinha tirado o quê? A dor que eu estava sentindo desde sábado até segunda-feira, 3 horas da tarde. Olha só. E ele, assim, se eu tivesse morrido, meu marido teria com certeza entendido, não tinha processado, sem termo nenhum. Por quê? Porque nós percebemos a gravidade da situação e como ele me atendeu, assim, de chegar e falar assim, ó, leva ela para o centro cirúrgico, agora. Nós tivemos um caso lá no escritório que ilustra bem isso. Foi um parto pela via, a gente chama, não gosto do termo humanizado, porque para mim todo parto é humanizado, independente da via. Mas é o nome que se Que diz, se usa né? hoje. E a gente advoga para nem é aqui, em outra região do Brasil, uma obstetra e que teve o óbito desse bebê durante o parto. E não teve falha, não teve erro, e nunca tinha acontecido também com a médica. Então ela me ligou, eram 11 horas da noite, ela ligou desesperada perguntando: o que eu faço? O que eu faço? Eu estou devastada. Eu Imagino. estou devastada, isso nunca aconteceu na minha profissão, né? E naquele momento eu só falei para ela: não faça nada, só não deixe de estar ao lado Só daquela mãe. acolhe a dor. Acolhe. Falei assim, a minha babá já está indo embora. Eu falei assim, vai falar para essa babá ficar com seus filhos, porque se você sair e for para sua casa tomar um banho e deixar ela no momento do maior luto da vida dela, ela não vai te perdoar por isso. Então fique, a menos que ela não queira, mas fique do lado dela. Repasse 200 vezes todos os procedimentos que foram feitos, porque isso é importante para ela entender que houve uma fatalidade e não nenhum erro médico propriamente dito, mas esse acolhimento é fundamental. Veja que ela é uma profissional experiente, mas que ela precisou ouvir de um não médico algo para mostrar que o que ela precisava fazer ali não era nem mais medicina, Era ser humana. era ser humana. Acolher a dor e E mostrar ela é também que ela humana, mas ela também estava com precisou dor, ouvir. Ela né? também estava sofrendo, Claro, né? o médico sofre quando E no outro perde. dia, a família querendo processar, querendo prontuário e tudo, e a mãe falou: não, não. Fez toda a diferença a Fez toda a forma como diferença ela na acolheu. vida. E até do processo de enlutamento dessa mãe foi importante. Até para o Olha. processo. Então, E gera uma amizade, gera um relacionamento, uma conexão uma que vai conexão. Elas além, choraram juntas. vai Elas além. sofreram juntas por Imagina, aquilo que passou. É imagina. isso. É, de todos os procedimentos que eu fiz um, Gabriel, que foi interessante a forma, quando a gente fala de entender o processo, de tudo. Eu acredito que hoje, não sei se existe mais algum procedimento que tenha essa sequência de processo que é demorado, porque você tem toda ali uma rede de apoio, tem psicólogo, a própria esposa do médico, ela é psicóloga, e você não faz a cirurgia sem passar por ela. O convênio te oferece um treinamento, e é terror. Você faz a cirurgia já tendo discernimento total sobre isso, que é a bariátrica. Sim. A bariátrica, todo mundo que faz bariátrica, ele, pelo menos com essa pessoa com quem eu fiz, né, é muito bem, assim, entende perfeitamente que o gordo, ele é gordo na mente,
ali o processo pós-cirurgia, que você tem a sua é muito grave. A sua responsabilidade de não ingerir nada durante aquele tempo, tem tudo ali muito bem explicado. E quando a gente fala sobre isso, eu tenho essa gratidão de ter entendido todo o meu processo. E acredito que todos os médicos, eles deveriam, nesses procedimentos mais invasivos, eles fazerem isso, que o paciente possa compreender o que que ele está fazendo e se aquilo vai gerar uma consequência para a vida toda, porque a bariátrica é para a vida É para a toda. vida toda. Ninguém brinca de bariátrica, né? É o que a gente costuma falar. E um detalhe importante, já relacionado à questão até de plano de saúde. O paciente que fez bariátrica, ele tem que saber que ele tem direito a fazer todos os procedimentos cirúrgicos após a bariátrica para manter, inclusive, a questão estética, É tá? verdade. Porque a questão, eles falam assim, porque o plano não é obrigado, em regra, a cobrir procedimentos estéticos, Uhum. mas a bariátrica é diferente. A bariátrica é diferente, porque ela gera um acúmulo de pele que precisa ser retirado, que é a questão da cirurgia reparadora, e que é claro que vai trazer um conforto estético também para o paciente. A gente tem que olhar aquele paciente como um todo. Ele é um ser humano que precisa ter restabelecida a sua dignidade, a sua autoestima, e isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes operadoras negam no momento que mais precisa, depois da bariátrica, em que a pessoa precisa voltar a se enxergar bem, voltar a se enxergar com dignidade e poder retomar a vida com apoio psicológico, apoio muitas vezes até psiquiátrico, não tem É problema. verdade. Ele, inclusive, é importante. Eu não vivo mais sem o meu psicólogo e a minha psiquiatra. Eu também Eu não. não vivo mais sem. A melhor coisa que me aconteceu. Então, é isso. A gente precisa acolher as pessoas e dar tudo que elas precisam. São dois casos extremamente importantes que a gente está falando. Um é bariátrico e o outro paciente oncológico. O paciente oncológico, primeiro a gente precisa lembrar que ele é um paciente para a vida toda também, Sim, com certeza. né? E a vida toda aquele alerta ali, o seu caso foi leucemia. Acho importante a gente salientar isso, porque foi o que fez você mudar a sua história de vida, né? Mudar a sua direção da área do direito, porque você houve confrontos ali que você teve que enfrentar, teve que entender. O convênio negou. Eu quero que você conte um pouquinho sobre isso, para as pessoas, para a gente poder fazer essa conexão, para as pessoas entenderem quem é o Gabriel Massotti, por que que escolheu essa área. Eu advogava em outra área e quando eu fiquei muito doente, já com 98% das células tomadas pelo câncer, é, eu me senti muito sozinho. Sozinho no sentido de não entender a que tipo de processo eu seria submetido. Disputa com o plano de saúde, remédio em relação ao SUS, e eu não era dessa área. Eu me senti muito inútil sendo advogado e não saber como proceder em relação a isso. Então, a primeira iniciativa aconteceu num sentido de autoproteção, de autodefesa. Eu preciso aprender sobre isso, porque a minha vida está dependendo disso. E no momento em que, às vésperas do transplante, a doadora foi colocada como não disponível, os meus cenários de vida foram se fechando. Eu tive acesso a uma foto que foi me enviada pela internet, eu comecei a escrever sobre isso, criei um blog. Até Acompanhei. a minha esposa falou assim, por que que você não faz um blog? Eu estava já internado há muito tempo. Falei assim, porque blog é coisa de gente à toa. E ela falou assim, e o que que você é hoje? Aqui dentro desse hospital? Um à toa. Por que que você não escreve? Você escreve bem, tão bem? Então, olha só como é que foi o início disso, né? E quando eu recebi essa foto, era de uma pequena chamada Ana Luísa, que tinha a mesma doença que eu. E eu coloquei na minha cabeça que, ainda que fosse a última coisa que eu fizesse, eu conseguiria levar ela para um hospital de referência em São Paulo para ter o tratamento da leucemia dela. Então, de dentro do hospital, fiz aquela ação e consegui levar ela para o mesmo hospital onde eu estava. E quando eu fui acolher ela lá na recepção, me deram uma autorização para poder descer, já carequinha, com um chapéuzinho. Fui ver o documento dela, ela nasceu no mesmo dia que eu, 27 de julho. Olha, A família muito grata, né? Ela em São Paulo, estava conhecendo eles ali pessoalmente, pela primeira vez. E ela ficou 6 meses no hospital e veio a falecer.
foi uma história muito forte. E eles tiveram depois uma outra filha e colocaram o nome de Gabriela, até em homenagem a tudo isso que nós vivemos. Então, assim, a partir daquela história da Ana Luísa, eu concluí que o chamado de Deus para minha vida envolvia mudança de rota, envolvia uma nova percepção de vida. E pouco tempo depois, a Elsa apareceu. A Elsa, que é a minha Sua doadora, doadora. e que veio num outro tapa na cara que a gente leva na vida, né? Uma moradora de Rondônia, que se casou aos 12 anos de idade, que tinha 2 filhos, que morava de favor nos fundos de uma igreja, em troca de lavar a igreja, e ela era doadora de medula óssea. Eu, não sei o que, estudou não sei onde, formou não sei onde, advogado de não sei o que, eu não era doador. Ou seja, se ela tivesse tido a leucemia, ela teria morrido. E a nossa compatibilidade é É. única. Mas não. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo nunca tendo recebido nada do Estado, de ninguém, ela era doadora de medula. Então isso foi para mim muito, muito forte. Muito forte. E aí deu a convicção, falei, assim, é isso. A história daqui para frente muda e nós vamos fazer alguma coisa por outras pessoas. Agora faz mais sentido. A Faz. vida tem um outro sentido, né? Eu falo que em momentos de desafios gigantes como esses, a gente tem duas opções. Ou a gente chora e deixa o desafio matar a gente, ou a gente entende o propósito, aprende o caminho e ajuda outras pessoas a enfrentar, né, esse processo. E aí entra um elemento absurdo, que é a fé. Entra um elemento absurdo, porque eu descobri, e eu não era uma pessoa de fé, eu era uma pessoa que achava que eu conseguiria resolver tudo sozinho. E quando eu fui vendo que não, eu não conseguia sozinho, eu precisei de uma doadora de medula, 70 pessoas doaram sangue para mim, que eu nem conheço quem são essas pessoas. Eu falei assim, eu não consigo nada sozinho. E aí eu passei a entender, além disso, que não bastava outras pessoas. A gente precisa acreditar em algo que a gente não consegue ver. É, eu sou liderança cristã, né? Essa parte, na época do meu processo, ela foi assim, nossa, de extrema importância, extrema importância. E não tem como, né? A gente está até que pergunta aqui, existe relação entre a medicina e a fé, né? Sil, essa pergunta ela é importante porque a gente fica imaginando o seguinte: quem defende fé é igreja. E eu passei a entender estudando. Estudando o quê? Artigo científico. Estudando artigo científico, que a pessoa que tem fé, automaticamente, quem está dizendo isso não é a igreja, É a é a ciência. ciência. A pessoa que tem fé tem 29% de chance de cura a mais do que as pessoas que não têm. E aí vem especialistas dizendo o seguinte, que o córtex frontal, as pessoas que não acreditam em Deus, Uhum. que o córtex frontal manda estímulos positivos para as células que reagem melhor ao tratamento. Ok, então é a ciência dizendo que não é Deus que fez isso, é a própria pessoa através dos estímulos dados pela fé. Que seja, calma, 29%. Então, eu tinha 98% das células tomadas pelo câncer e de repente tem alguma coisa me falando que eu tenho 29% de chance a mais. Eu fui naquele momento um interesseiro da fé, porque eu falei assim, eu preciso desses 29. Foi aí que eu fui conhecer Deus. Foi aí que eu fui ter intimidade com Deus. Foi aí que eu fui entender o que tipo de relação que é essa, misteriosa e ao mesmo tempo tão fantástica. Agora, outros estudos científicos falaram assim, mas será que é só esse córtex frontal que resolve? Pegaram 2 grupos de pacientes em coma, poder da oração de terceiros. Para um grupo existiam pessoas orando frequentemente pela melhora daquelas pessoas, para outro grupo não. E aí vem o resultado. As pessoas que receberam oração de terceiros tiveram uma evolução substancialmente maior em relação a quem não teve.
Aí não tem córtex frontal, porque o paciente não está nem consciente como é que ele melhora. Para mim, esse nível de estudo científico é a comprovação pela ciência da existência de Deus. Não tem como, Não tem como. né? Eu falo assim, você pode até não acreditar, mas vai ter que aceitar, porque existe o antes e o depois de Cristo. E é tão forte isso que as universidades americanas começaram a falar assim: opa, nós temos um negócio aqui que cura. E a gente precisa disso. Hoje, Sil, 7 em cada 10 universidades de medicina nos Estados Unidos tem matéria na faculdade que concilia a medicina e a fé. Para os médicos aprenderem que isso é muito importante. Se tem uma capela, se tem um oratório dentro dos hospitais, isso não é só um acolhimento. Vai melhorar o resultado do hospital. Vai melhorar o resultado do médico. Vai curar mais gente com um poder que não é dele, mas que é muito bem-vindo dele poder utilizar. Estimular o paciente a acreditar. E aqui não é defesa de religião nenhuma. Uhum. É a fé. Fé em quê? É fé em Deus, é fé em Jesus Cristo, é fé em Jeová, é fé em Mohamed, é fé numa energia, É fé. é fé. É A fé. fé da pessoa. A fé da pessoa. A fé da pessoa naquilo que ela acredita do fundo do coração dela tem potencial de curá-la de qualquer doença. Nossa, gente, que papo gostoso. Passou tão rápido, acredita? Acabou. Olha só. Gente, nós precisamos te trazer mais vezes, até porque a área do direito da saúde é algo que precisa muito ser falado, tanto para o médico quanto para os pacientes. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no Podcast. Pode contar sempre com a gente. Um grande abraço e fique com Deus. Se você gostou, acabou aqui, gente, acabou. Mas nós vamos ter outras oportunidades. Já curte, já comenta, já compartilha. Lembrando de novo, quanto mais você comenta, mais a rede social entende que o conteúdo é relevante e mais ela entrega para outras pessoas. Todas as informações sobre o Dr. Gabriel Massotti a gente vai deixar no texto aqui. Já segue ele, já segue a história de vida dele. É importante para a gente entender, tá? Que nós podemos muito mais. Eu sempre digo, você nunca sabe a força que você tem até você não ter outra opção a não ser forte. Um beijo no seu coração e até a próxima.